Leilão de imóvel. Parece uma oportunidade tanto, né? Mas olha, pode ser um verdadeiro campo minado para quem está começando. Então, nesse nosso papo aqui, a gente vai direto ao ponto. Vamos ver os passos essenciais para começar bem, sabe? Com o pé direito. E, o mais importante, a gente vai falar daquelas armadilhas que podem custar muito, mas muito caro. Bora lá? Para a gente entender de cara o peso dos detalhes, vou contar uma história real. Pensa só na cena. O investidor, super preparado, o cara estudou, analisou o mercado, achou aquele imóvel perfeito, sabe? O negócio da vida dele. Aí chega o grande dia, o dia do leilão. E na hora de dar o lance, nada. O sistema simplesmente bloqueia. Imagina o desespero. E o motivo? Ah, o motivo é de doer. Ele se cadastrou no site, tudo certinho, mas esqueceu daquele passo crucial, a tal da habilitação para aquele leilão específico. Todo o trabalho, meses de pesquisa, tudo perdido por um simples clique que ele não deu. É exatamente por isso que a gente está aqui hoje, para que uma coisa dessas nunca aconteça com quem está nos ouvindo. Então, para evitar um erro bobo como esse da habilitação, o primeiro passo é dar um passo para trás e entender a lógica da coisa. Afinal, o que é um leilão de imóveis na sua essência? Para que isso existe no fim das contas? A resposta é até bem simples. Pensa num leilão como uma máquina de transformar tijolo em dinheiro. É isso. O objetivo principal, seja de um juiz ou de um banco, não é vender pelo maior preço do universo. Não. O objetivo é gerar grana, liquidez, o mais rápido possível para pagar alguma dívida. É justamente essa pressa, essa urgência de transformar o imóvel em dinheiro que abre a nossa janela de oportunidade. É aí que o investidor entra. Certo, a gente já entendeu o porquê dos leilões. Agora, vamos para o como. E logo de cara, a gente se depara com uma bifurcação. O caminho se abre em dois. É como escolher entre duas trilhas para chegar no mesmo lugar, sabe? E essa primeira escolha vai definir o quão complicada vai ser a jornada. E essas duas trilhas são o leilão extrajudicial e o judicial. Vamos entender a diferença. O extrajudicial, que geralmente vem de bancos, é mais direto ao ponto, mais rápido. No final, o documento é uma escritura pública, tudo mais simples. Já o judicial, como o nome diz, nasce lá na justiça, num processo, e o que isso significa? Menos controle sobre os prazos. Tudo fica na mão do juiz, pode demorar, e o documento final aqui é outro, é a chamada carta de arrematação. Por tudo isso, a recomendação para quem está começando é bem clara, viu? A dica de ouro é: comece pelo extrajudicial. O caminho é mais previsível, as regras são mais claras, mais padronizadas. Resumindo, tem menos surpresa no meio do caminho. É o lugar perfeito para aprender o jogo sem se arriscar demais. Beleza, então. Decidido o caminho, o extrajudicial. Agora vamos para a parte prática, para o checklist. Para não cometer aquele erro da nossa história lá do começo, existe um passo a passo que, olha, tem que ser seguido à risca religiosamente mesmo. Então, vamos lá. Passo 1. Escolher um site de leiloeiro que seja confiável, claro. Passo 2. Começar a garimpar. Procurar os imóveis que interessam. Localização, preço, essas coisas. Aí vem o passo 3. E aqui, atenção máxima. Analisar os documentos-chave. São eles o edital e a matrícula do imóvel. Essa é a parte mais crítica. Só depois de fazer essa lição de casa, você vai para o passo 4, que é fazer o cadastro geral na plataforma. E por último, o passo 5, aquele que todo mundo esquece, se habilitar especificamente para o imóvel que se quer dar o lance. Vamos reforçar isso aqui porque é importante demais. Uma coisa é o cadastro, outra coisa é a habilitação. O cadastro é geral, vale para o site todo. A habilitação é específica, é para cada imóvel que se quer disputar. Pensa assim, ó, o cadastro é criar sua conta na loja. A habilitação é pegar a chave do provador para experimentar a roupa. Sem essa chave, que tem que ser pedida com antecedência, não entra. Simples assim. É o erro mais comum e, sinceramente, o mais bobo, o mais fácil de evitar. Bom, agora que a gente já viu o caminho das pedras, o jeito certo de fazer, vamos falar dos atalhos que levam para o precipício. Essa é a parte do mapa, sabe, que mostra onde o tesouro está enterrado, mas também onde estão as armadilhas. E conhecer esses erros, olha, é o que separa um bom negócio de uma dor de cabeça gigantesca. E antes de eu falar do primeiro erro, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Quando aparece aquele imóvel com desconto absurdo, tipo 70%, 80%, é sorte grande ou é um baita sinal de alerta piscando? A resposta para isso nos leva direto para o nosso primeiro grande erro. O primeiro erro, e digo erro fatal, é achar que todo o edital é igual e simplesmente ignorar a leitura. Muita gente trata o edital como se fosse aquele termos e condições de aplicativo que a gente só clica em aceito sem ler.
Só que não, o edital é a lei, é a constituição daquele leilão específico. É lá que está escrito quem paga as dívidas de condomínio, de IPTU, se pode financiar, quais são os prazos para pagar. Uma única linha, uma cláusula escondida ali, pode simplesmente acabar com todo o lucro do negócio. Olha só esse exemplo prático, para ficar bem claro. Imagina dois imóveis idênticos, mesma avaliação de mercado. Só que o edital do leilão A diz: o imóvel será entregue livre e desembaraçado de dívidas. Lindo. Agora, o edital do leilão B diz: o arrematante será responsável por todos os débitos. Percebe a diferença? Uma única frase pode significar dezenas, às vezes centenas de milhares de reais a mais no custo final. Por isso, eu repito, cada edital é um universo diferente. O segundo erro é cair na isca do preço baixo demais. Lembra daquela pergunta sobre o desconto? Então, muitas vezes um desconto gigante quer dizer que não se está comprando o imóvel inteiro, a propriedade plena. Pode ser que se esteja comprando só a nua propriedade. O que é isso? O imóvel é seu no papel, mas tem alguém morando lá com direito de usar até morrer. Ou pior, pode ser uma fração ideal, e aí quem arremata vira sócio de um bando de gente que nem conhece. O preço é baixo porque o problema que vem junto é enorme. E as consequências de cair numa dessas são péssimas. O dinheiro fica ali, empatado, sem previsão nenhuma de retorno. Não dá para usar, não dá para alugar, não dá para vender direito porque não se tem o controle total do imóvel. Resumindo, é um investimento com liquidez zero. O barato que sai caríssimo porque o custo de oportunidade é simplesmente gigantesco. E tudo isso nos leva ao nosso terceiro e último erro crítico. E esse aqui é menos sobre técnica e mais sobre mentalidade. Essa frase aí na tela resume tudo de forma perfeita. O iniciante entra para ganhar o imóvel. O experiente entra para ganhar dinheiro. Essa é a diferença fundamental entre o amador e o profissional. O erro é exatamente esse: deixar a emoção guiar o lance. É entrar na disputa sem ter um limite, um teto de gastos muito bem definido, uma planilha. É se deixar levar pela adrenalina da competição, por aquele desejo de ganhar do outro cara a qualquer custo. E aí, no calor do momento, a pessoa esquece de tudo que vem depois. Os 5% do leiloeiro, o ITBI, o condomínio, que já começa a contar no dia seguinte. A emoção transforma o que deveria ser um negócio num jogo de ego. E em jogo de ego, pode ter certeza, o lucro é sempre o primeiro a ser sacrificado. Então, para a gente fechar esse nosso papo, vamos amarrar tudo isso numa escolha de mentalidade. Porque no fim do dia, no leilão, dá para agir de duas formas, como um investidor ou como um apostador. E é essa abordagem que vai definir o resultado final. E a diferença é bem clara. De um lado, tem o investidor. Ele entra para ganhar dinheiro. Ele segue um plano, um limite rígido, calcula todos os custos, até os escondidos. E o mais importante, ele sabe a hora de sair, de desistir de um negócio. Do outro lado, tem o apostador. Ele entra para ganhar o imóvel. Ele dá lance no impulso, na emoção. Só olha para o preço do lance, esquece o resto. E ele quer vencer o outro. Não importa o preço. É a disciplina pura e simples que separa um do outro, que separa o lucro do prejuízo. Então, no final das contas, a pergunta que realmente importa não é: será que eu consigo vencer esse leilão? A pergunta certa é outra. A pessoa está jogando para ganhar o imóvel ou está jogando para ganhar o jogo do investimento? A resposta para essa pergunta é o que de verdade define quem vai ter sucesso nesse mercado.